Olá, nós vamos hoje falar de um assunto bem interessante que gera sempre uma polêmica a respeito do uso terapêutico da cannabis ativa, né? Então nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco tratando desse nosso assunto. E quero falar para vocês que é uma grande oportunidade de conversar aqui pelo Instagram tratando desse assunto que é tão relevante que gera o interesse público das pessoas. Então, vamos aqui chamar o nosso amigo Raul, daqui a pouco ele entra em contato conosco, que vai ser o debatedor dessa tarde. Só mais um momento. Então, nós estamos tratando desse assunto. Daqui a pouco nós vamos continuar a nossa conversa sobre o uso terapêutico. Olha só, o Raul acabou de entrar e nós vamos tratar aqui do assunto. Vamos vendo aqui a conexão com o Raul. E aí, Raul, tudo beleza? Beleza. E você, como é que está, Anderson? Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo. E você? Tá me ouvindo? Ah, tudo beleza. Tô ótimo, tá. Então só vou fazer aqui uma pequena abertura, né? A gente já vai gravando aqui. Lembrar também que vai ficar disponível depois no Facebook, no YouTube e uma série de plataformas onde que as pessoas possam acessar sobre o tema, tá? Então depois a gente vai colocar à disposição das pessoas, tá? Então esse assunto nós vamos tratar aqui inicialmente de uma ordem de saúde pública. Eu vou conversar com vocês com o Raul Tami, ele é conselheiro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis e além, né, de um grande conhecedor do assunto. E para colocar, né, Raul, o quanto que é importante essa discussão, porque existem uma série de mitos e mistérios sobre o assunto, né? E aí, o que é que faz a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis? A sigla é SBEC. Fala pra gente aí. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite aqui. É sempre uma honra estar podendo levar a informação, debater, né? Tentar esclarecer as dúvidas e levar um pouco de conhecimento. E a SBEC é uma organização sem fins lucrativos que é voltada aos estudos da cannabis, né? Cannabis sativa. E ela é voltada aos profissionais da saúde, então a maioria dos associados são médicos, ou estudantes, né, de medicina ou outras áreas da saúde, né? Como é o meu caso, que eu sou professor de educação física. Ah, tá ótimo. Então é para perceber que existe uma base teórica e acadêmica que acompanha o estudo fornecido pela SBEC, né? A Meg Nostrip está aqui nos acompanhando. A Meg é uma grande amiga e ela tem interesse, viu, Raul, sobre o assunto, né? Você sabe que, eu quero só deixar claro, às vezes existem algumas pessoas que não entendem a discussão e pensam que nós estamos fazendo qualquer apologia ao uso da maconha de uma forma indiscriminada. Cada um pode ter até a sua opinião sobre o assunto, enquanto os países discutem ou desregulamentação ou legalização, mas o caso é que nosso debate está tratando sobre o uso terapêutico da cannabis ativa, que é popularmente conhecida como maconha, né? Eu estou falando isso, viu, Raul? Porque você sabe muito bem, como pesquisador do assunto, que existem ainda grandes misturas que colocam tudo no mesmo balaio e uma coisa é totalmente distinta da outra, né? Com certeza, tem um problema cultural aí que está implantado há quase um século, né, no Brasil e em outros países também, e acho que esse é o principal problema, né? É romper esse preconceito que a maioria das pessoas tem em achar que
o uso medicinal o uso, tem a ver com o uso recreativo ou social, como eu prefiro chamar, que não é verdade, né? A questão do uso medicinal, eu posso até citar o caso da minha família, que minha mãe, ela é paciente, ela é biomédica e descobriu que tem um tumor no cérebro, acidentalmente, que é um tumor não hormonal, não é detectado com exames de rotina, né? Só com ressonância mesmo, porque ele não tem alterações nos hormônios, né? Então, acidentalmente, ela descobriu, já estava com um tamanho que era indicado a cirurgia por todos os médicos que ela passou, e não foi fácil para ela, né? Ela não aceitou a fazer essa cirurgia, sabendo das possíveis sequelas, né? Irreversíveis, e de outras coisas também, que o tumor ele volta a crescer e tem que ficar tomando diversos hormônios pelo resto da vida. Então, para resumir a história, minha mãe não aceitou, ela não aceitou também, não foi assim de uma hora para outra que começou a fazer o tratamento com cannabis, ficou quase um ano sem diagnóstico, muito deprimida, até que a gente conseguiu produzir, né, primeira vez, e desde a primeira vez que ela tomou teve um resultado ótimo na qualidade de vida dela no geral, e depois de um ano e meio, ela fazendo exames de rotina, descobriu que o tumor regrediu, né? Viu uma grande regressão. Hoje ele está praticamente metade do tamanho que ele já foi, né? Então, com esse tamanho, ele não é mais indicado a cirurgia, porque é menor que 1 centímetro, mas a qualidade de vida no geral dela melhorou muito. E, continuando um pouco a falar do preconceito, anos atrás era mal visto, né? Podia ser entendido como apologia ou coisa do tipo, né? E hoje a gente já tem um espaço bem maior, estamos avançando no tema e com certeza temos que enaltecer a questão da saúde pelas pessoas que estão precisando, não têm acesso aos medicamentos, por mais que tenha liberado na farmácia, ninguém consegue pagar R$ 2.500 em um vidro de remédio, que você consegue fazer na sua casa praticamente sem custo, com meia dúzia de plantas e com uma qualidade superior, inclusive, porque você não está fazendo um medicamento isolado, só com CBD, que costuma ser divulgado pela mídia, né? Os canabinoides Então em vamos conjunto. lá. Mas aí é que você está colocando a situação interessante, tá? Quando eu propus esse assunto com você, porque eu sei que você é um grande militante, inclusive você foi chamado na audiência pública na Câmara dos Deputados para debater o assunto sobre o uso da cannabis, quanto à regulamentação e tal, né? E ao mesmo tempo, essa semana eu estava assistindo aquele filme, não sei se você já viu, Terapia de Risco, né? Um filme de 2013 que ele vai tratando da influência da indústria farmacêutica no comportamento de algumas doenças mentais naquele caso, né? Então o que eu quero colocar aqui para você, tá? Quando você coloca um assunto que a própria pessoa ela pode conhecer melhor essa combinação aí eu não falo nem da combinação, quando a própria pessoa ela pode produzir, né, isso em casa ou dependendo da forma ou de uma forma coletiva. Não é por isso também que a indústria farmacêutica não deixa que isso avance e eles querem ter esse monopólio? Como é que você enxerga isso? Com certeza, não tem nenhuma vantagem para o paciente em querer segregar cannabinoides, outras substâncias que têm um efeito terapêutico e quando elas estão em conjunto, atuando em conjunto, isso é potencializado. A cannabis ela é uma categoria de fito... Caramba. É uma categoria de medicamentos que eles são utilizados com a planta inteira, os fitoterápicos, desculpa a falha momentânea. Fitoterápicos, ou seja, são medicamentos feitos com uma planta inteira, então eles têm uma lei específica para esse medicamento. Recentemente, a oleífera foi excluída também aqui no Brasil, a cannabis também é excluída devido ao fato dela ser proibida. Mas ela tem tudo para estar nessa linhagem dos fitoterápicos, porque é isso que ela é uma planta
inteira que tem usada para fins terapêuticos, né? Isso já é uma coisa milenar, usado para diversas patologias, diversos tratamentos diferentes. E aqui, por ser proibida, as pesquisas não avançam, né? Voltando a falar um pouco mais da SBEC que você tinha perguntado antes, a SBEC, ela está ainda... Por que a gente não tem estudo no Brasil? Tem dos primeiros, né? Das primeiras pesquisas feitas pelo Carline, junto com outros médicos de Israel. Só que depois ficou ficando proibido falar nisso, foi ficando pesquisar, então é uma dificuldade enorme. E então a gente está ainda numa fase muito anterior, estamos atrasados, a gente promove eventos, agora vamos promover, já está indo para o 6º Fórum Municipal em São Paulo, dia 15 de agosto agora vamos fazer uma jornada de 2 anos da SBEC, online, né, no próximo sábado. Então a gente está ainda trazendo esse tema, inclusive para os profissionais da saúde, porque nem os médicos conhecem. Não é uma matéria indicar cirurgia ou remédios tradicionais, não tem conhecimento sobre a cannabis, então eles não falam sobre isso porque eles não aprenderam. Os médicos que são especialistas buscaram esse conhecimento fora da faculdade, né? Se especializaram nisso. E então a gente está buscando mais profissionais para a SBEC, para poder receitar para os pacientes, para tornar cada vez mais acessível a prescrição médica, né, de um fitoterápico que não tem efeitos colaterais praticamente, não causa aquela dependência, quanto mais você toma, fica uma tolerância, né? Então você não precisa aumentar a sua dose, porque ele não aumenta, você não fica com essa tolerância igual aos medicamentos tradicionais. Cada vez você tem que tomar mais, como é o caso dos analgésicos, que fazem menos efeitos. Então as pessoas tomam cada vez mais para fazer menos efeito. Isso não acontece com a cannabis, não tem outros efeitos colaterais que costumam ter também alguns outros analgésicos. Inclusive saíram algumas pesquisas aí falando que chega a ser 30 vezes mais potente, né, do que o anti-inflamatório. Então... Raul, mas aí eu quero pegar um gancho, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz a divulgação da live, e agradeço também que você ajudou a compartilhar, porque esse é um assunto de utilidade pública, né? Eu recebi aqui uma pergunta, tá? Do senhor Sidney Teixeira, que me mandou pelo WhatsApp, como que eu já anotei aqui previamente, então vou deixar aqui a pergunta. A pergunta dele é o seguinte: dizem que o uso recreativo pode trazer alguma dependência. Essa é a pergunta dele. O uso medicinal traz alguma dependência química ao paciente? Como é que é essa relação aí? Então, não causa que é o que minha mãe utiliza e o que a maioria das pessoas utilizam. É difícil conseguir um padrão, né? Então, você sempre começa com poucas gotas e vai aumentando uma gota a cada 3 dias. Geralmente é isso o que os médicos indicam. E quando você troca de lote, tem que começar tudo de novo. E esse problema da dosagem é uma coisa que da cannabis que ela tem, do mesmo jeito que ela tem diversas cepas, diversas variedades, ela serve para diversos perfis, diversas necessidades, diversas patologias. Então, cada um procura a sua. Uma que dá mais sono, uma que dá mais apetite, uma com mais THC para que cura câncer. Caso, o pessoal não costuma falar, mas tem diversas pesquisas que falam que é o THC que está curando o câncer, que tem efeito antitumoral, anti-inflamatório, analgésico, só que ninguém fala, né? Todo mundo só fala do CBD. Por isso que você disse anteriormente também, da questão da indústria farmacêutica, né? Porque como a cannabis é um fitoterápico, se fosse aprovado aqui, enquadrado nessa linha que ela os remédios não podem ser patenteados, né? Porque você não pode patentear uma planta. Então eles tentam segregar uma substância só para poder isolar ela e vender, né? E dizer que o resto não presta. Só que não é essa a verdade. E poucas pessoas têm acesso
ao valor que está no medicamento na farmácia, optando pelo autocultivo. Poucas, mais ou menos umas 100 pessoas têm autorização judicial para o cultivo, 2 associações, mas isso é no Brasil todo, né? É muito pouco, e diversas pessoas aí passando necessidade ou até recorrendo a fornecedores aí sem procedência, né, clandestinos, que você não sabe realmente o que está tomando, o que está dando para a pessoa, Uhum. e com medo, né, com medo de ser preso e tudo mais. Só aqui uma colocação, eu recebi aqui uma pergunta da Rafaela Bortolotto aqui ao vivo, né? Tá certo que você é um participante da sociedade, não é médico, né? Ela até faz uma observação, porque às vezes de tanto a pessoa usar o famoso tarja preta, não funciona mais o medicamento, né? Ele acaba criando a tolerância, né? Isso realmente existe, assim, do que vocês já observaram nos estudos lá na SBEC, ou Raul? Todos os medicamentos, a maioria dos medicamentos tradicionais para dor, principalmente, a pessoa fica com tolerância, né? E na cannabis, não. Inclusive, na cannabis tem diversas formas de você ingerir também, né? Não só fumada, não só o óleo, não só... Inclusive, esse acaba até sendo um problema em certos países aí que regulamentam em bala, chocolate, e aí acaba, enfim, correndo problemas de criança comer, né, acidentalmente e tudo mais. Mas é devido à variedade que ela permite e também ao controle, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não é um medicamento, então não tem um controle farmacêutico, ele é um suplemento alimentar, então ele é Tá. vendido não só em farmácias como aqui, né? E o controle não é tão rigoroso assim. Você Tá. acha em qualquer lugar. O Tá, uso, só uma pequena colocação aqui. O César Pivetti, ele disse que todos deviam saber que na cannabis existe cura para tudo, né? E ela seria liberada na hora. Agora eu pergunto, Raul, dentro dessa linha que você falou, que no Brasil ainda existe uma série de limitações, e considerando que os Estados Unidos é um país que ele começou a comandar um combate internacional a narcóticos, né? E ele, em relação a isso, pelo que estou vendo aqui da sua apresentação, está muito mais adiantado que o nosso país, né? Quais são as dificuldades gerais aqui no nosso país para trazer, por exemplo, a cannabis ou a popular maconha, até para facilitar, para um tratamento médico, sendo que às vezes o sujeito tem mais acesso a álcool, a remédios controlados, principalmente todos aqueles que terminam com ina, que pode ser usado em tratamentos depressivos e tal, né? Qual que é a dificuldade? É um problema cultural? É da indústria farmacêutica? Ou as pessoas acham que de repente fazendo o tratamento ele vai ficar muito louco e tal? O que pega assim na avaliação sua do assunto? tá, vamos lá, eu quero deixar um abraço para o César Pivetti aí, que é um grande profissional, querido, lá do SATED, e, poxa, obrigado por estar aqui assistindo a gente. É engraçado que a cannabis ela é vista como droga, né? Inclusive, igual a todas essas inas que você falou, ela também é vendida no mesmo local que vende todas essas drogas, a pessoa compra isso junto com o que ela quiser, sendo que, assim, quem conhece uma flor e quem vê esse maconha prensada aí, não dá para acreditar que é a mesma coisa, né? Então, a proibição favorece o quê? O paciente que não é, o consumidor também não. Porque não é que nem uma cerveja, um cigarro que é regulamentado, você vai lá, o produto ele segue uma especificação, não tem nada disso. Nos Estados Unidos, a questão dos estados, né, a maioria já está bem avançado com isso no assunto, não só pela questão medicinal, porque é o que a gente está falando aqui, que na minha cabeça, o que eu quero passar para todo mundo é que é uma coisa assim que a pessoa não pode ser contra o direito à vida, à saúde. Eu posso citar o exemplo da minha mãe aqui e, enfim, de diversas outras pessoas. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, como você citou, eles viram potencial econômico, não só no medicinal. Então lá tem um padrão que não é igual de medicamento, ele é de suplemento, então ele é possível produzir diversas coisas, sem falar na produção têxtil, na produção ele pode substituir o petróleo, por exemplo, né? O plástico, fazer
combustível, diversas coisas, em materiais de construção. A cannabis, ela é aqui no que falar de maconha é só para fumar, isso daí é você assim, é muito pouco, né? Muito pouco você só querer usar isso da planta, né? Ela pode ser usada para diversas vezes e isso tem que ser, não pode ser ignorado, né? A gente tem que pensar também no lado Sem econômico, dúvida. no lado da saúde, porque ninguém está pensando em ir lá e proibir de vender cerveja ou de vender cigarro e de demitir todas essas pessoas que dependem desse trabalho. E todo esse emprego, toda essa mão de obra que pode surgir com a cannabis vai favorecer para os estudos, vai favorecer para os medicamentos, vai favorecer para tudo. Então a gente está militando num campo ainda que não tem um GPS, não tem um caminho falando vai e vira à direita, vira à esquerda. A gente está vendo pessoas aí, coisas abrir caminhos aí que pareciam até Não, mas isso, mas certo, como olha, agora em Goiânia, só, foi aprovado a lei acho que só deu uma municipal. pequena picotada e eu não ouvi direito. Não, estou comentando sobre alguns projetos que estão sendo aprovados aí no Rio de Janeiro, no estadual, municipal lá em Goiânia. Então, assim, a gente está começando a avançar, pessoas descobrindo caminhos aí para trazer o acesso à população com toda essa burocracia que a gente tem hoje na nossa legislação, né? Então, aos poucos, a gente precisa mesmo mudar a cabeça das pessoas, né? E isso não vai ser feito, na minha opinião, falando de guerra às drogas, sendo que para falar de medicamento, que você fala assim, a pessoa ela tem que entender, como você vai pedir um habeas corpus para a juíza, a pessoa tem que entender que ela não pode tirar isso da pessoa, ela vai estar sendo um monstro se ela tirar o remédio da pessoa. Então, Uhum. eu parto primeiro de tudo por esse problema aí cultural, nessa questão medicinal, que não tem, na minha cabeça não tem como as pessoas irem contra, né, a vida. Eu costumo até usar uma frase que é não espere precisar para apoiar, né? Que as pessoas, minha mãe, por exemplo, ou diversas outras, não querem fazer o uso por ser cannabis, né? Inclusive tem pessoas que a família não fala que é outra coisa e a pessoa toma achando que está tomando um remedinho com outro nome. Justamente por quê? Porque tem esse problema cultural. Então a gente tem Ô, que tá informando, falando os benefícios e agora. Raul, é, eu gostaria aqui de fazer um comentário do seguinte, né? Por exemplo, a Adele Souto de Campinas, ela diz aqui, ó. Minha tia faleceu há 4 anos com leucemia devido ao uso do medicamento Alopatoco para Parkinson em longo prazo, né? Ela tinha 82 anos, a dificuldade era maior, né? Aqui nós temos uns amigos participando, o, o Jorge, né? A Ana Paula, né? E eu quero falar aqui para você uma situação que eu recebi, eu não sei se a minha amiga pode participar nesse momento, mas ela já deixou previamente. O nome dela é Vanessa Cardoso, né? Ela é mãe, né? E ela tem um filho pequeno. Eu não entrei em pormenores, porque já era um pouco tarde na ocasião. E ela tem um filho, parece que ele tem epilepsia, né? Uma coisa nesse sentido, né? Qual é a dificuldade de repente a pessoa ter acesso? Tá? São os médicos que prescrevem isso daí, né? A cannabis como um tratamento. A dificuldade está na produção, eventualmente, quem não tem como até fazer o óleo ou utilizar a compra. Qual é a maior dificuldade do dia a dia das pessoas que de repente... Aliás, tem médicos aqui em São Paulo, por exemplo, que atendem lá, claro, não precisa dizer nomes aqui, porque a gente não está aqui para fazer a propaganda, mas tem médicos aqui que já estão atendendo de acordo com essa linha que você coloca, que a própria SBEC coloca? Ó. Tem no site da SBEC, se você pesquisar, tem lista de médicos do Brasil inteiro. Médico não é problema, o problema é que são todos particulares, né?
Então, a consulta de 200, 300 até 2.000. E também os médicos não... por quê? Não está na lista do SUS, então os médicos não podem prescrever, não podem aceitar plano de saúde. Então, esse tem que ter um dinheiro para consulta. E sim, ninguém pode indicar automedicação, por mais simples e por menor efeito colateral que tenha, porque a pessoa pode fazer uso de outros medicamentos, ter uma interação medicamentosa, ela pode ter uma pressão baixa e a cannabis baixar mais a pressão ainda, e a pessoa ficar com a pressão caída, né, de vez. Então, tem algumas contraindicações, mas são coisas muito leves, nada que prejudica a pessoa, mas que, dependendo do perfil da pessoa, pode não ser indicado para ela. Eu posso citar o caso, exemplo da minha avó também, que ela tem Alzheimer, ela tem a idade já avançada, tem problema da pressão baixa, então ela não pode fazer uso porque baixa mais a pressão ainda, né? Também tudo, a pessoa, ou quem cuida mais da pessoa, que convive mais, tem que estar na disposição de acreditar e fazer o tratamento, né? Porque quem já tem um problema qualquer, começa a fazer uso de alguma substância nova, por menor que seja, ou até placebo, né? Fazer só uma experiência, a pessoa acha que está fazendo algum efeito, né? Aquilo ali, né? Não vai achar que é já do que ela tem, ela acha que é do que ela começou a usar. Não importa se ela já tem diversos problemas ou não. Então, esse é um problema também, mas, assim, precisa ter acompanhamento médico, né? Isso é sério e desde a dosagem e muitas dúvidas, você tem que conversar, a pessoa tem que te orientando a respeito da sua dosagem. Hoje em dia tem diversas patologias, antes era só neurocirurgião e psiquiatra, hoje tem diversas, até também veterinário, dentista e outras linhas aí, começando também no Brasil o movimento dos atletas, né, dos esportistas, assim como no mundo inteiro, porque eles estão cansados de sofrer com os efeitos colaterais aí dos medicamentos tradicionais, né, os analgésicos, anti-inflamatórios, e desde 2015, 16, se não me engano, o CBD já é liberado, não é considerado mais doping, né? Então já tem sido bastante utilizado, porém é só o CBD, né? Qualquer outro canabinoide ainda é considerado doping, junto Uhum. com qualquer outra substância que teoricamente vai trazer o favorecimento, né? Como os esteroides, anabolizantes e tudo mais, né? Apesar de não ser comprovado que traz nenhuma vantagem, né, competitiva. Ô, Somente Raul, do músculo e da dor, né? então, eu vou chegar depois da dor propriamente dita, né? Eu faço parte como apoiador, né, da Associação Brasileira de Fibromialgia, né? Eu tenho essa patologia que me acomete aí, que é um saco, mas aí a gente pode falar daqui a pouco sobre o assunto. Eu quero pegar aqui, a Meg falou aqui, né, que ela está pensando em usar para autismo, não é? Parece que tem um familiar dela com a situação, então se de repente ele pode ser adequado, de acordo com as pesquisas do grupo da SBEC. O William Carvalho, o grande amigo aqui, obrigado William pela participação, ele diz aqui, ó, o maior problema do governo brasileiro é que ele confunde o uso da cannabis medicinal com o uso recreativo, e por isso que eles estão tão reclusos a essa ideia, essa é a opinião dele. O Ivan Banho aqui participa, a Rafaela aqui também está participando. Então, pegando esse gancho, né, nos casos de autismo, também é recomendado? O que a SBEC tem avaliado sobre o assunto aí? Com certeza. Não só a SBEC, né, mas diversas associações que promovem encontros, que ajudam as famílias aí a produzir seu próprio medicamento, a desmistificar a planta e capacitar também, né, as pessoas para entender como cultivar, como extrair seu óleo. Eu posso citar, em São Paulo tem a Cultive, que sempre promove eventos. Então, assim, você encontra, através dessas associações, diversas famílias se encontram, algumas com problema parecido na família,
E eu sempre fui com a minha mãe, né? O problema dela é de tumor e tal, mas geralmente você vê muitas mães levando para os filhos, né? Com autismo, com epilepsia. Então, assim, pessoas que têm crise de epilepsia, por exemplo, é uma coisa que você nota nitidamente, né? Que a pessoa tomou e passou a ter uma crise por mês, antes tinha 100, 200. Então, isso você tem um controle, né? Agora, do tumor da minha mãe é só cada 6 meses, vai na ressonância. Demorou 1 ano e meio para ter essa redução, no caso dela. Mas a pessoa geralmente busca por uma razão grave e descobre outros benefícios, né? Ela deixa de sentir dores, ela começa a dormir muito bem, qualidade de sono, qualidade de vida no geral melhora, né? Diversos fatores, né? Então, ela, inclusive, pode ser utilizada preventivamente, né? Você não precisa estar com Alzheimer para você começar a fazer uso, porque todos nós temos um sistema endocannabinoide que produz os canabinoides, né? Endógeno, assim como as plantas têm os fitocannabinoides. E então, querer um sintético não é muito correto. É como você querer falar para a pessoa que tomar Segura um. aí, segura aí. Uhum. Segura esse negócio do sintético aí, porque eu tenho aqui também uma pergunta e eu fui conversar aqui, né? Porque sabe o que acontece? Nós estamos fazendo aqui um trabalho de prestação de serviço jornalístico, informando para as pessoas, porque a gente está desmistificando, né? Ó, Sim. eu gostaria aqui, ó, eu recebi uma pergunta se já existe o processo de produção sintética, certo? E aí eu vi que o atual governo defende a cannabis sintética e a própria Anvisa diz que não tem autorização para pesquisa e comercialização. E isso é fato mesmo ou como é que tá? É fato, né? É fato. Aqui no Brasil não existe sintético não autorizado. Mesmo assim, tem o lobby do governo, do ex-ministro Osmar Terra, assim como acontece com cloroquina e outras substâncias aqui, que são amplamente divulgadas. E no caso do cannabis sintético, ele não é permitido aqui no Brasil. Só que a comparação que eu ia fazer é que uma pessoa fala para você, olha, toma essa aqui, vitamina C, que isso aqui é melhor do que você tomar um suco de laranja. É mais ou menos isso, entendeu? Que estão querendo fazer com a gente. A gente sabe que, eu estava falando do sistema endocannabinoide, né, que todos os mamíferos têm, então a gente sabe que não é só o receptor de CBD que nós temos, né? Então, e cada um tem uma deficiência, né? Isso é uma coisa que o médico precisa estar junto, não é uma coisa assim que ele vai prescrever igual para todo mundo. Então, o paciente tem que buscar junto com o médico e até encontrarem a melhor cepa, a sua dosagem, a melhor forma de uso, ou seja, quantas vezes por dia e tudo mais, quantas gotas. E no caso da minha mãe, como era uma coisa muito grave, ela precisava tomar uma dosagem alta, né? Então é um extrato 1 para 1 que a gente fazia, ou seja, muito pouco diluído, e ela ia tomando conforme. E graças a Deus deu certo, né? Ela até hoje está muito bem, graças a Deus, continuamos assim. E mas sabemos a dificuldade que é, né? Para chegar aqui não foi fácil, ainda não é uma realidade para as pessoas, né, que teriam acesso, e todo mundo está desesperado, né? Quando busca, geralmente é a última alternativa, né? Então, para coisas graves, e eu recebo diversos chamados, poxa, tento ajudar todo mundo com orientações e tudo mais, e quero agradecer também a SBEC, né, por estar prestando esse suporte, a Cultive, ao Padre Ticão, lá de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, que já está indo para o 4º curso que ele está promovendo lá junto com a Unifesp. Eu participei dos 3. Eu participei de alguns módulos lá, viu? Oh, que legal. Eu Bacana. recebi um material bem interessante, inclusive até encontrei alguns companheiros lá
da região, né? Para quem não sabe, eu nasci lá na região do Cangaíba, então o Ermelino Matarazzo é muito próximo, né? Então fui lá, participei, não pude concluir o curso, até na condição de advogado para poder, né? Dar um auxílio às pessoas se por acaso elas tivessem alguma dificuldade de encontrar o produto. Antes desse agradecimento aí, às vezes eu corto, sempre que vem a ideia, eu estou fazendo aqui a provocação. Tá É o certo. seguinte, o médico prescreveu, eu estou com uma dificuldade para encontrar aqui a medicação. Como é que eu faço? Eu vou aonde? Eu preciso entrar com medida judicial? Eu preciso importar? Eu aqui na condição de paciente, como é que eu me envolvo nessa daí, Raul? Então, você não precisa importar, só que você não tem acesso, a maioria das pessoas não tem acesso porque o valor é altíssimo. Pagar R$ 2.500 num produto na farmácia aqui, você consegue às vezes importar um pagando menos até, né? Então, por mais que regulamentou, não facilitou o acesso. Então, não favoreceu os pacientes, favoreceu a indústria, né? Que pôde colocar mais um produto na prateleira. Essa que é a realidade. Então, não tem esse caminho. A maioria das pessoas, o que sobra? Ou ir para o caminho clandestino, ou fazer seu próprio remédio. E aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Se você quer ter garantia de qualidade, de procedência, você tem que fazer o seu, né? Isso não tem como você, enfim, garantir o que outra pessoa está fazendo, sabe lá onde, né? E isso, se não é regulamentado, essa proibição está favorecendo só quem vende clandestinamente, favorece quem faz o contrabando, contribui para a corrupção, né? Evidente. Ou seja, tem gente que usa isso para benefício próprio financeiro, né? Então, as pessoas vão ficar ganhando em cima da doença dos outros, assim como a indústria farmacêutica. Então, você não resolveu o problema também do mesmo. Então, assim, eu sou a favor do autocultivo. Eu aprendi a fazer na internet, fiz para minha mãe e depois frequentei os cursos para acertar algumas coisas, mas é praticamente da primeira vez que eu vi na internet, é praticamente isso que o método é o mesmo que eu faço até hoje. Não existe um método só, existem diversos métodos, né? Mas você tem que estar se especializando, buscando seguir as normas de higiene, as normas de padronização, para você tentar evitar essa mudança que eu falei para você, de um lote para o outro, de uma planta para outra. Então, quando você acha, você tem que buscar fazer clones e manter seu padrão, sempre no mesmo método de extração, com a mesma diluição, uma padronização mesmo, né? Isso você aprende nos cursos também. E estamos aí na luta ainda, né? O importante é que minha mãe tá bem. Então, deixa eu só entender uma coisa antes que você fale aí. Eu só quero puxar um gancho. Sim. Oi. Alô, voltou. Oi, voltou. Eu quero aqui pegar um gancho, né? Tá aqui a Meg dando aqui um aceno, o Ulisses, o Carlos de Osasco. A questão é, então assim, eu não consigo comprar na farmácia. Então eu teria que importar, que é um custo muito alto, pelo que você falou, ou começa a apelar para o mercado clandestino, para contrabando, essas coisas. Ou tem a própria possibilidade do autocultivo. Então, basicamente, essas formas que se tem, né? Aí eu pergunto para você, né? Existe também uma grande dificuldade das pessoas até saberem, não é, como se relacionar. Aí eu quero chegar, né, na dor, né? Parece que tem uma série de utilizações e tal, né? Como que a pessoa descobre a dosagem? É somente mesmo pelo tratamento médico, né? Ou ela mesmo vai, por ser até de um meio fitoterápico, podemos dizer assim, ela vai sendo a própria autocobaia, digamos. Como é que ela se ajusta a isso? Vai indo na tentativa e no erro, né? Então, se ela já pega um óleo clandestino, ela já não sabe nem que diluição tem aqui, nada. Então, mas enfim, o protocolo geralmente
até subir. Ou seja, a pessoa começa com uma gota 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, depois de 3 dias ela vai para 2 gotas, depois de mais 3 dias vai para 3, até ela sentir que diminuiu, que fez algum efeito bom, né? Diminuiu alguma sensação, alguma coisa ruim que tinha doença acontecer com ela. No caso da minha mãe foi o caso que começou a dar sono, né? Porque, enfim, ela chegou no limite mesmo, né? E então, assim, para cada pessoa é diferente. Não tem o médico, não existe como ele prescrever. Mesmo se for o da farmácia, vai dar diferença também de pessoa para pessoa. Não é como os remédios tradicionais que você prescreve uma quantidade para todo mundo, né? E com certeza, além não é só pela diferença física, né? Ah, um é mais alto ou um mais pesado, não. É pela patologia, hoje se fala muito da deficiência endocannabinoide, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes. Então, você pode precisar mais de CBD, quem está do seu lado pode estar com uma deficiência de THC maior, a outra pessoa pode estar de outro canabinoide. Então, se você fornece todos, é mais fácil de você ter a homeostase, porque você está fornecendo tudo, você não está fornecendo só um, né? E engraçado que, assim, tem gente que requer a maconha prensada, né, do tráfico para fazer extração e fazer uso terapêutico, né, em forma de extrato, né, que as pessoas chamam de óleo, e tem resultado, algum resultado, né? Nem se compara ao resultado que poderia ter com flores, né, de plantas, né, uma qualidade boa, com método de extração melhor possível. Tem pessoas que fazem assim, de qualquer jeito, do jeito que elas conseguem, no desespero, e já dá algum alívio, já dá alguma resposta terapêutica, alguma melhora para a pessoa, né? Então, é engraçado isso, né? Mas a gente segue nessa luta, né? Não é todo mundo que tem coragem de cultivar, né? Tem as Sim. pessoas que têm medo, tem muitas pessoas que não querem esperar uma planta se pôr a semente, esperar ela crescer, que isso vai demorar 5 meses, 6 meses. Então, as pessoas querem isso para ontem, né? Então, é difícil, eu sei como é que é, eu entendo, mas infelizmente não tem outro caminho. Ninguém, por exemplo, eu não posso tirar da minha mãe para dar para outra pessoa, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Cada um tem que fazer o seu. E mesmo assim, o da minha mãe é bom para minha mãe. Para outra pessoa, É é. diferente. É, exatamente. De uma vez, né, que a pessoa tem esse extrato, né, então são duas, aqui, peraí, só chegar aqui uma informação, o William falou que tem uma loja online que vende produtos à base de CBD, né, ele está colocando aqui, ele até recomenda. Esses Ah, mercados grandes aí, né? Essas redes de lojas tipo supermercado, loja de conveniência já. Só que isso também já deu problema também. Eu não sei se pararam de ah, vender ou não. Isso daí é coisa da China, de cânhamo. Às vezes isso daí também é uma coisa de qualidade não tão boa quanto os da farmácia, porque não é um produto farmacêutico regulado como um medicamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, é um suplemento. Na China, não sei qual regulamentação que está, se está como suplemento ou de que tipo que esteja. Mas, assim, vai dar alguma resposta terapêutica, vai dar algum efeito? Vai. Mas não é a mesma coisa do que um remédio ou do que um full spectrum, né, artesanal, com a planta inteira. e qual é o prazo de validade, geralmente, Então, do que é produzido, ou ele é indefinido? é indefinido, não tem validade. Foi feito pesquisas aí que, se mantido na temperatura ambiente, num local escuro, ele não degrada. Já descobriram até que o bulbo daquele vidro, né, a borrachinha em cima do conta-gota, aquilo tem que ser de silicone para não degradar. Se for de borracha, com o passar do tempo, ele vai degradando também, soltando impurezas, né? Dá uma contaminaçãozinha do bulbo. Mas aí foi porque o contaminou com a borracha, não é porque o óleo contaminou, né? Ele se armazenado Entendi. corretamente, ele dura, não tem prazo de validade. O ideal é deixar no local Definido. escuro, Ah, indefinido. Eu gosto de
geladeira, pode ser numa temperatura ambiente, né? Só não é bom luz e calor. Tá, luz e calor. Então tem que preservar longe disso para ter É, uma vida útil, né, isso, do extrato do óleo. num frasco de vidro, né, com bulbo de silicone, de preferência. Certo. Só pra, basicamente aqui, porque a gente sabe que o tempo no Instagram ele é limitado, né? Então a Exato. gente pode, às vezes, ter um assunto bem legal, mas para a gente dar uma condensada aí, e conforme a gente combinou antes, você também tem as suas atividades e tal, que é o seguinte, explica pra gente o que são essas siglas TBD, é, THC, o que é isso aqui para o público que não Uhum. conhece do assunto, o que elas variam, né? Para resumir, é tudo a maconha, né? É tudo maconha. Cada uma é uma substância. Então, a cannabis tem mais de 400 canabinoides, mais de 2.000 substâncias. É o canabidiol. THC é o tetraidrocanabidiol. Aí tem CBG, CB não sei o que, CB lá, tem um monte. 400, Uhum. mais ou menos. Todos eles juntos, trabalhando juntos, quando você faz um extrato com a planta inteira, todos eles juntos fazem um efeito em conjunto que chama entourage effect, ou efeito comitiva. E isso que eu falei que potencializa todo o sistema endocannabinoide, ou seja, você está fornecendo todos, né? Não somente um, como é divulgado aí amplamente e que a gente luta para dizer que não é isso, né? Não é isso. Ótimo, não, é bom você explicar, porque às vezes só imaginam, né, que a folha, que só tem essa propriedade, na verdade tem mais de 400 elementos ali, químicos, né, que É pode ter legal que você falou diversas utilizações. que não é, né, ó, todo mundo vê a folha aí, ó, a folha assim, não é isso daí que vem, é da flor, né? A folha Ah, que interessante. é da flor que vai formando os chamados bud, que faz Ah, na, são as inflorescências que fazem nas pontas dos galhos. olha que interessante, né? Então muita gente imagina que é a folha que vai ficar andando, Mas a né? folha, Parece de longe uma folha de mamona aí e tal, não tem nada a ver. Na nada a ver, a verdade, folha é usada para outras coisas também. Pode ser usada para culinária, pode ser usada para fibra têxtil, para outros tipos de indústria aí, mas para a extração do óleo é só com as flores. ótimo saber. Eu acho que essas dúvidas, né, você pode ver assim, que a maioria das cabeças das pessoas como pensam aqui, então, até eu Exato. também tinha essa impressão, e é por isso que é bom ter esse esclarecimento. Só pegar aqui um dado, Raul. Eu fiz aqui uma pesquisa na Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Ela diz das possibilidades do uso do canabidiol, né, para tratamento oncológico, que diz, eu acho que é mais ou menos na linha que você iniciou a nossa conversa, né, que diz aqui sobre o manejo da dor, né, do paciente, né, o controle dos efeitos colaterais da químio, como as náuseas e vômitos, né, e um controle da ansiedade e do estado depressivo. Não é? É mais ou menos nessa linha mesmo de quem utiliza essa combinação da cannabis, no caso aqui da oncologia? Como é que é? Ela trata a pessoa como um todo. As pessoas geralmente buscam por um motivo grave, mas descobrem que está melhorando a qualidade de vida delas no geral. Assim como você falou, no psicológico, emocional, na própria doença mesmo, a pessoa vê evolução, vê diminuição da dor, ou então não sente dor, né? Então, melhora a vida da pessoa muito, independente do que ela tem. Assim, é difícil, parece até que a gente está falando assim, que é uma planta milagrosa, que cura tudo, mas quase tudo. Quase tudo ela auxilia. Claro que sempre precisa falar que precisa de um acompanhamento médico, né? Para estar orientando, porque sempre vai ter aquele, às vezes você faz parte do 1% que tem algo que não é indicado, né? Mas, Sim. assim, né? Fora isso, né, um medicamento fitoterápico muito tranquilo, sem contraindicação, usado já há muito tempo, e tem muita pesquisa também com o CBD, porque o CBD já é regulamentado há mais tempo, né?
mas a gente sabe que não é só ele, que é o THC, e vamos lutar para a SBEC conseguir fazer pesquisas, né? Agora foi aprovado no Rio de Janeiro uma lei que permite ali as universidades estudarem, receberem recursos. Então, apesar do governador ter vetado, foi derrubado o veto na Assembleia. Só que vamos ver os próximos capítulos, né? Quando é que isso daí vai chegar na realidade de fato, porque as pessoas precisam, as associações são verdadeiros anjos aí que ajudam as pessoas, né? Sem auxílio de ninguém, entendeu? Dedicando seu tempo, seu dinheiro. Então, elas precisam que os profissionais possam trabalhar, que isso chegue para os pacientes. Assim como a SBEC precisa pesquisar, as associações precisam ter agrônomos, precisam ter médicos, precisam ter jardineiros, precisa ter diversos tipos, né? Uma equipe multidisciplinar para desenvolver e melhorar cada vez mais o remédio, né? E facilitar para que cada pessoa tenha acesso, seja como for, né? Aqui no Brasil tem um projeto nacional que é o Farmácia Viva, né? Que é desenvolvido nas comunidades de fitoterápicos, que eles fazem o remédio e distribuem na própria região. Então, assim, isso seria ótimo, né, para a cannabis também poder ser produzido e ser distribuído como remédio. E, inclusive, poderia ser aproveitado também para gerar outro tipo de renda, né? Que aí Sim, sem dúvida. foge do projeto Farmácia Viva. Mas por que não? Por que utilizar só as flores, né, para remédios e jogar fora o caule e as folhas, sendo que você pode usar para fazer fibras e outras coisas, né? E está gerando renda, diversos tipos de renda. Então a gente luta Isso, para ó. regulamentar, para todas as pessoas poderem ter um acesso, poderem trabalhar e os pacientes poderem ter garantido a qualidade do seu medicamento. Vamos aqui dar um fecho, porque eu sei que o nosso tempo aqui já está acabando, né? O Tiago aqui perguntou qual é a situação sobre a liberação. Eu acho que ele deve estar falando da liberação do remédio, quer dizer, tudo aquilo que a gente estava discutindo das suas dificuldades, ainda não tem uma produção, né? Se imaginarem que a produção está totalmente ainda restrita, né? Que se discute, apesar de não ter avanço da cannabis sintética, né? Se for da liberação então, da maconha, que isso não tem nada a ver, porque isso é uma discussão até de política criminal que envolve, não está nesse momento na pauta. A Clarissa Castelo Branco aqui também está mandando um abraço, né? Eu não entendi a colocação da Deli aqui de Campinas, que talvez ela falou assim, eu não entendi sobre a lei, né? Quer dizer, que a gente no momento não está falando nem da lei, né? Está falando que o tratamento de utilização, né, das folhas de maconha, né, das folhas de maconha não, do extrato da maconha para a finalidade medicinal depende de uma regulamentação da Anvisa de 2015 que ainda está em vigência, mas parece que ela está comportada, assim, né, ela está bem direcionada, que precisaria ampliar esse leque de estudo. É mais ou menos isso daí, Raul? Ó, a lei autorizada para estudo, né? É isso mesmo? Como que é o negócio aí do estudo? Acho que é nessa linha? Na Constituição. Não sei se eu entendi também. Na Constituição, que proíbe, né, a planta, tem exceção para uso medicinal e pesquisa. Só que isso não é regulamentado. Quem tem um salvo-conduto é conseguido na justiça, não é através de nenhuma regulamentação. Então, na Constituição, prevê essas exceções para pesquisa e para uso medicinal, que é o que acontece quando a pessoa tem um salvo-conduto. Porém, ela precisa da justiça, porque não tem regulamentação sobre isso. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Será? Não, ótimo que você colocou, porque é justamente isso. Quando a gente está colocando esse assunto, é que não existe uma normatização, existe uma necessidade das pessoas, e ao mesmo tempo tem uma pesquisa sobre o assunto, e não está havendo esse ponto de convergência, né?
porque existem alguns grupos, no caso corporativos da indústria farmacêutica, que não permite, ou ao mesmo tempo, não é, uma mentalidade que acha que o simples fato de utilizar, né, o canabidiol, as pessoas vão ficar louconas, quer dizer, são desencontros de informações amplas, né? Aqui está falando, aqui, ó, a Vanessa chegou aqui, né? Na verdade, eu não sei se eu perdi isso, mas quais médicos podem prescrever esse tipo de remédio? Se é o especialista próprio ou qualquer tipo de especialista, Raul? E aqui existe, a Clarissa está perguntando se existe algum estudo que trate a depressão com essa planta. São as duas últimas perguntas aí para você responder no pique, para a gente não ficar sem resposta. Bora. Tem pesquisa para depressão, sim. Inclusive agora está sendo bastante usado, não só a cannabis medicinal, como a maconha em geral, né? Durante a quarentena aumentou o consumo de tudo. Também justamente porque as pessoas ficaram deprimidas, né? Em casa. E sobre a medicação, qual que era a pergunta mesmo da medicação? A outra pergunta? A Vanessa perguntou se qualquer médico pode fazer a prescrição da utilização do canabidiol, por exemplo. Antigamente, no início era só neuro e psiquiatra. Agora não. Agora diversos especialistas. Só que é difícil, né? A maioria dos que existem continua sendo de psiquiatra e de neuro. Mas tem já oncologista, dentista, veterinário, que nem regulamentado tá, mas ainda já tem alguns. E tem muita gente atendendo, muita gente precisando. Agora é o momento, né, que o mundo inteiro está vendo, que está sendo benéfico. Então não tem como a gente continuar com um tabu cultural aí, sendo que no mundo inteiro está avançando, não só pela medicina, mas também pela economia. E enfim, a gente não pode ser negligente com essa planta que pode trazer muitos benefícios, né? Uma planta sustentável que pode ser usada como combustível, como plástico, enfim, como fibra, como remédio. E também, por que não, regulamentada o uso social, né? Assim como tem de bebidas, do cigarro e dos remédios também, né? Eu sei que aqui no Brasil o consumo do tabaco não diminuiu aqui com a proibição, diminuiu com a campanha, né, de informação e tudo mais, né? Restrições ao uso, mas se não é regulamentado, mas por outro lado não tem nenhum controle, mas está em toda a esquina já, né? Tá aí liberado para quem quiser comprar, junto com todas aquelas que terminam em ina que você falou. Nossa, a cafeína tá, nossa, os caras vão lá na academia para dar aquela disposição legal, os caras tomam, né? Eu mesmo tomo uma medicação para tratamento da fibromialgia que ela termina com ina, sabe? Então eu coloco assim, tipo, aliás, né, Raul? Lembrando a galera, né? Todo mundo fala que vai à farmácia, mas não é verdade. Eles vão numa drogaria, porque eles vendem drogas pra gente de tudo quanto é tipo, né? Então também a gente não pode se enganar. O cara fala assim, ah, não, eu não quero aquela, mas ele tá tomando outra, né? Rapidamente aqui, só para responder a Vanessa. E às vezes, só para deixar também um pouco de informação, às vezes a pessoa critica o uso social, né? Recreativo. A pessoa não tá lá, tá bebendo seu uísque, tá fumando seu cigarro, né? Isso para ela tá tudo certo, né? Drogado é quem tá lá fumando um baseado. Quem tá bebendo no bar, quem tá fumando um cigarro é santo, né? Vai na missa, tá tudo certo. Não, cigarro só tem uma ina, só tem nicotina. E tá tudo certo, o cara fala que não é droga e segue pra frente. A gente tá nesse papel de justificar o que acontece, né? E as pessoas são livres para saber o que elas podem consumir ou não, né? Porque ainda vou até utilizar. De informar as pessoas, né? Que às vezes tem coisas que são permitidas que fazem muito pior, né? Claro, e lembrar é o seguinte, né? A gente defende que as pessoas conheçam, se informem e decidam. Ó, só para acabar aqui, quero mandar um abraço para vocês, o tempo está acabando. Vanessa, não precisa ser nenhum médico regulamentado para isso, qualquer médico pode, tá? Raul, valeu pela conversa, eu acho que ele não se encerra por aqui, esse nosso assunto, e a gente deixa para uma próxima oportunidade, nosso tempo aqui está acabando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Vai. Obrigado a todo mundo que participou aí.
compartilhem, que ficou aí